Pessoal, eu sou o professor Vanderlei, nós vamos começar agora o capítulo 2 aí do livro sobre concepção do sistema estrutural. Aqui é uma fase muito importante porque, apesar de ser uma disciplina de concreto armado 1, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses conceitos de lançamento, de como se concebe como se faz a concepção, né, desse sistema estrutural em concreto armado. Então, nós vamos começar falando um pouco aí sobre essas opções que nós temos, que existem diversas maneiras de se fazer, de se construir um sistema estrutural. Aqui eu coloco dois exemplos bastante emblemáticos, né? O sistema predial, né? Uma estrutura predial, e o sistema de uma ponte, né? Dois sistemas diferentes, porém com o mesmo intuito, né? De transportar cargas, levar a carga até o solo e ser o esqueleto, né? Desse tipo de obra aqui, né? Desse tipo de concepção. Nas estruturas de concreto armado 1, nós vamos trabalhar com as concepções prediais, porque essas concepções prediais são as mais corriqueiras do dia a dia, de projetos usuais de concreto, né? Então, por se tratar de um elemento corriqueiro, né, que ocorre com bastante frequência, e, logicamente, as disciplinas mais específicas, como de ponte, serão tratadas em um futuro próximo aí, né? Mas nós vamos se ater às estruturas prediais, tá bom, pessoal? Então, dentro dessas estruturas prediais, aqui uma imagem bastante recorrente nos materiais de concreto armado, que na verdade é uma imagem do livro do professor MacGregor, né? Um professor americano aí, bastante conhecido por ser um dos expoentes aí na concepção do ACI e tudo mais, né? Mas enfim, aqui ele simplesmente mostra vários tipos de elementos estruturais, né? Aqui nós podemos ver elemento de fundação, sapata, bloco, a viga baldrame, que na verdade é um elemento meio termo, né? Ele é um elemento da estrutura, mas que serve aí para travar as nossas fundações, né? Muro de arrimo, laje, viga. Então, tudo isso aqui nós vamos ter conhecimento ao final da disciplina de concreto armado, de como dimensionar, como detalhar, né? É o esperado aí para um aluno de engenharia civil que finaliza o curso. Então, a nossa fonte, pessoal, sempre vai ser a arquitetura. O nosso molde, mesmo que seja uma ponte, a gente sempre vai ter que ter essa arquitetura, tá, pessoal? Então, aqui eu mostro um exemplo para vocês de uma arquitetura, né? Então, em cima da arquitetura, que o projetista estrutural ele vai fazer o lançamento, tá? Então, o lançamento é uma palavra muito importante aqui, porque sem arquitetura a gente não vai conseguir fazer o lançamento, né? Você vai ter que ter essa arquitetura para projetar a sua estrutura, seja ela de madeira, seja ela de aço, seja ela mista, ou seja ela concreto, que é o que nós vamos trabalhar. Essa estrutura, ela é um elemento importante. Aqui eu coloco uma foto até de um projeto lá do book do Eberic, né, que é um programa bastante famoso também, de se projetar estruturas, um programa da AutoQI. Mas a estrutura ela vai se projetar em cima dessa arquitetura, né, como se fosse um esqueleto mesmo, né? Então nós vamos ter aqui que a estrutura ela vai compor o esqueleto, né, dessa edificação aí, ela vai ser a parte de sustentação que vai transmitir as cargas e dar suporte, né, para esses elementos aí arquitetônicos, alvenaria, telhado, enfim. E falar de estrutura é falar de um elemento muito importante, tá, pessoal? Olha só para vocês verem aqui, né? Eu coloco isso aqui vem da apostila do professor Samuel Giongo, né? Existem artigos que atualizam esse valor, né? Até quem trabalha e gosta da área de orçamento toma isso aqui como referência, né? Mas normalmente a estrutura ela vai corresponder a cerca de 20% do custo total de uma construção. 20% é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa mesmo, né? Então, aqui, logicamente, esse valor ele vai variar. Se a gente estiver falando de uma estrutura que tem proteção, que tem muitos balanços, isso vai mudar, né? Mas em estruturas gerais, a gente está falando de uma estrutura que pode variar de 20% a 25% do custo e uma fundação que vai variar de 4 a 8%, né? Contanto que esses dois termos aqui tem concreto, a gente pode afirmar que nós estamos falando de
de um valor total agregado grande, né? Então, na hora de se projetar uma estrutura, tem que ter cuidado, tem que saber economizar, quando economizar, né? Às vezes não é toda solução estrutural que vai caber naquele projeto, esse ou aquele projeto. Então, a gente está falando aqui da questão da importância, né? De se projetar a estrutura e se projetar de uma maneira que seja adequada, viável, né? É disso que a gente está falando. Então, dentro de um rito, né? Muita gente gosta de usar a palavra aí marcha de cálculo, né? Dentro de uma marcha de cálculo de uma estrutura, se eu pudesse falar para vocês talvez um rito tradicional dentro de um escritório de projeto, eu falaria essas 6 opções aqui. É lógico que no livro aí a gente detalha várias outras, né? Mas de uma maneira geral a gente pode sempre recorrer a fazer um projeto dessa forma, nesse tipo de escadinha aqui, que isso vai levar a gente a obter êxito, né? Então, partindo de um projeto de arquitetura, esse projeto aqui ele é bastante comum aí, tradicional, um projeto que tem no livro do professor Samuel Gion, o professor Gerson Alva, da UFO, né? Ele usa muito esse projeto aqui no seu material, enfim. O que seria essa marcha de cálculo, Vanderlei, então? Essa marcha de cálculo seria um processo que a gente seguiria até elaborar as formas executivas, né? Mas se faria um lançamento preliminar, posicionando todas essas peças no projeto arquitetônico, verificando interferências e tudo mais. Depois, partiria para um pré-dimensionamento do subsistema horizontal. Esse pré-dimensionamento ele permitiria a gente verificar as cargas do sistema e como essas cargas vão distribuir para os pilares. Então, de posse dessas cargas, essas estimativas, a gente pré-dimensiona os pilares. Feito esse pré-dimensionamento, vocês vão concordar comigo que nós vamos ter toda a estrutura pré-definida. Normalmente, a gente, quando chega nessa etapa aqui, chama isso de projeto básico, né? Esse projeto básico normalmente vai para avaliação de engenheiros e verificar se aquilo ali é execuível mesmo, né? Enfim. Mas após esse projeto básico aqui, a gente tem a verificação dos elementos. Muita gente faz o projeto básico já com essa verificação, né? Então, o projeto básico ele estaria mais ou menos aqui nessa faixa, né? Talvez muito mais depois da verificação, né? Verificação dos elementos. E aí, o que é essa verificação, professor? O que é essa verificação que a gente faz? Normalmente, pessoal, aqui, ó, a gente vai verificar se os meus elementos passam no estado limite de serviço e no gama Z, quando eu falo de prédio, né? De casinha a gente vai mais adotar o ELS, né? Porque gama Z ele só faz sentido depois de 4 pavimentos, né? Tendo o vento ou não tendo o vento, tá? Então, a verificação dos elementos após o pré-dimensionamento. Então, aqui chega a fase do projeto básico. Então, feito esse projeto, parte-se, então, para o detalhamento da estrutura, tá? Detalhamento e elaboração das pranchas executivas. Então, aqui com vocês, eu vou fazer como é que se diz? Um meio termo nesse processo aí, para a gente conseguir entender um pouco sobre isso, seguindo o que o professor Gerson Alva faz lá no seu material, né, com essa mesma arquitetura aí. Então, aqui nós temos a arquitetura limpa, tá, pessoal? E quando eu falo, é limpa mesmo, tá? A gente tira nome, normalmente a gente só deixa os móveis para verificar a interferência. Então, primeira dica que eu tenho para quando se for lançar uma estrutura é limpa a arquitetura, tá, pessoal? Tira nome, deixa só os aspectos do layout mesmo que vão te atrapalhar a lançar, né? Questão de tubulação. Hoje já tem a ferramenta BIM que permite que você, de posse dos projetos hidráulico, elétrico, você consiga verificar todas as interferências, né? E lógico que na disciplina aqui de concreto 1 a gente está fazendo algo mais simples, tá? Para vocês entenderem a lógica e conseguir replicar em níveis de complexidade superiores, né? Então aqui, limpa a arquitetura, tá, pessoal? O primeiro passo é ter uma arquitetura limpa, no máximo os móveis aqui, peças hidráulicas e elétricas, para que você consiga ver interferência de uma tomada, uma prumada, enfim, dessas questões aí dos projetos complementares. Desculpa. Num primeiro momento, o que eu vou fazer aqui com vocês? Num primeiro momento, eu vou fazer a demarcação dos elementos que eu achar importante. Eu sempre passo a ideia, pessoal, para a gente marcar o subsistema horizontal, né? No caso aqui, o que eu vou fazer?
eu vou passar viga aonde tem o quê? Aonde tem alvenaria, né? Então é a primeira ideia. Onde tem alvenaria, que são essas marcações aqui, né, pessoal? Eu vou passar viga. Lembrando que os meus elementos estruturais aqui, como vocês aprendem lá em sistema, eu estou partindo da premissa de usar laje, viga e pilar, né? Então eu vou marcar minhas vigas aonde eu não tenho, aonde eu não tenho buraco, né, ou abertura. O que eu vou fazer? Vou passar uma laje, né? Então aonde tem contorno, como é que se diz? Eu ponho uma laje, né? Então vocês vão ver aqui que após eu passar toda a demarcação das vigas em vermelho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as lajes, né? Ou seja, não tem abertura, coloco ali uma laje. Só que vocês estão vendo que isso aqui é problemático, né? Olha só, vão pequeno, né? Muitas peças. Isso aí não é recomendável, tá, pessoal? Então aqui eu faço o primeiro alerta. Lá na apostila, no livro, tem mais coisas, né? Mas eu faço o primeiro alerta. Quando vocês forem fazer um sistema, evitem, né? Evitem que vocês tenham sistemas estruturais vão grande, vão pequeno, né? Isso aqui vai dar um problema muito grave na hora da sua estrutura, porque a hora que você for projetar, olha que coisa ruim, né? Você vai ter elementos que estão submetidos à tração, você vai ter pilar à tração. Isso acontece demais, né, para engenheiros inexperientes, né? Começa a sair lançando peça estrutural, vão muito pequeno, do lado de vão muito grande, a carga desse vão grande, de certa maneira, influencia o vão pequeno, né? E começa a dar tração, e aí não sabe como resolver. Então, uma das coisas que eu falo é você conseguir aproveitar o máximo que você tem do seu sistema, né? Então evita isso aqui, né? Evita que você tenha um L1, né? Muito maior que um L2, né? Então um L1 muito maior que o L2 é mais carga, né? É mais que, né? Tendo mais que, você vai ter uma situação dessa aqui que eu estou mostrando abaixo para vocês. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse projeto. Eu vou aproveitar melhor as peças, né? Então vou reduzir o número de material, ou seja, eu vou aproveitar o meu sistema estrutural de maneira ótima. Então, eu vou fazer um upgrade aqui, né? Olha para você ver. Eu parti de um sistema que tinha cerca de 10 peças e parti para um sistema agora que tem 5 somente, né? Então, eu comecei a colocar vãos maiores nas lajes, né? Aproveitar que a laje ela pode ir até mais ou menos uns 5 metros, no caso a laje maciça, né? Aproveitar que a viga também pode ter essa dimensão. Então, eu tô aproveitando melhor, né? Se vocês estiverem com o livro aí aberto, vocês vão ver que existem uma série de recomendações, até da Incol, uma famosa empresa brasileira que revolucionou aí a construção civil. Ela fala, né, que os projetos dela não tinham mais que 4, 5 modelos de laje em um pavimento só, né? Isso aí é benefício, né? Evita erro, né? Menor consumo de materiais, mudança, né? Padroniza o que já tem, né? Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, olha só, vou voltar aqui, né? Partir de um sistema que tinha 7 lajes para um sistema que tem o quê, pessoal? Que tem 4, que tem 5 lajes, né? Então, estou aproveitando melhor o meu sistema. Lembrando que a nossa recomendação aqui é que as lajes vão até de 5 a 6 metros, né? Lajes maciças, no caso, né? Se a gente for para a laje nervurada, esse valor aqui ele pode aumentar um pouquinho, né? Principalmente a laje nervurada bidimensional, que a gente vai conseguir um pouco de vão, um pouco mais de vão aí, mas enfim. Laje maciça com viga, a gente vai conseguir chegar bem aí com 5 a 6 metros de vão. Então, feito isso, pessoal, eu tenho que observar algumas coisas, que é outro alerta também, né? Que tem nesse projeto aqui. Olha só, no meio da laje eu tenho presenças de alvenaria, né? Como eu tenho presença de alvenaria, eu tenho que tomar cuidado com esse comportamento aqui. Olha só, eu tenho que fazer a coisa funcionar desse jeito aqui, né? Ou seja, ou eu coloco uma viga onde tem alvenaria, como era antes, ou eu evito que isso aqui aconteça. Olha só, a laje está sofrendo uma deflexão aqui, e por algum motivo a gente tem aqui o contato da laje com a alvenaria. O que vai acontecer aqui? Fissuras de todos os tipos de natureza nessa alvenaria, né? Porque ela vai tentar evitar que a laje ela tenha essa deflexão máxima aqui, isso aqui vai dar uma tração na laje, né? Ou seja, o comportamento idealizado era esse aqui, né? E você está tendo isso. Então, pessoal, um fator muito importante também quando a gente tem aquela situação mostrada anteriormente é o encunhamento, né?
Ou seja, deixar uma distância aí, seja na laje ou seja na viga, entre a alvenaria e a estrutura. A alvenaria é o elemento de menor resistência, né? Então, se você não tiver esse encunhamento aqui, é muito provável que isso aqui vá acontecer. E aí você vai me falar, professor, mas quanto que é esse encunhamento aqui? Pelo menos o valor máximo da flecha, né, que a norma permite, tá bom? Porque aí você vai conseguir, de fato, evitar que isso aconteça, né? Então é muito comum nessa interface aqui a gente colocar um aditivo expansor, né, uma espuma, uma argamassa fraca, né, para que quando esse movimento aconteça, a fissura aconteça na argamassa, não na alvenaria. Então aqui é outra observação importante que eu deixo. Então, pessoal, feita a demarcação das vigas, o melhor aproveitamento dos vãos, eu insiro os pilares nas suas conexões. E aí você vai falar assim para mim, professor, por exemplo, essa viga aqui, se eu quisesse apoiar ela nessa outra viga aqui, eu poderia. Tranquilamente a gente chama isso aí no livro de apoio indireto. Só que esse apoio indireto, ele traz uma série de complicações para a gente, então evitem apoio indireto, porque ele vai aumentar o cisalhamento, aumenta a taxa de armadura, dificulta na hora da concretagem, vai te dar um monte de dores de cabeça. Não é que você não pode fazer, você pode fazer, só que vai te dar dor de cabeça. Então aqui, pessoal, lanço os pilares, tá bom? E aí, aqui eu fiz na verdade, copiei uma arquitetura simples, né, que é o que o pessoal chega lá no final, né, o professor Samuel Gion, o professor Gerson Alves, chega ao final lá do lançamento. Então, lanço aí 9 pilares e aqui consigo fazer a planta de forma executiva ou básica, né? Dependendo da posição que a gente tiver lá naquela listagem, tá bom? Aqui vamos tratar como uma forma executiva, né? Então, vocês vão ver, ó, que o autor, ele padroniza os tamanhos do tamanho das lajes, né? As espessuras ou alturas, né? Aqui a gente vai entender depois como fazer a leitura dessa peça, né? Vocês vão ver que ele não deixa o tamanho dos pilares aqui, né? Porque provavelmente ele não pré-dimensionou. Então a gente estaria numa fase apenas de um projeto básico aí, né? Um pré-projeto. Tá bom? Vocês vão ver aqui, ó, que segue justamente o que a gente tinha falado. Só tem dimensão de viga e laje, tá bom? Então, esse seria aqui um esquema básico para se fazer o lançamento, tá bom? De uma estrutura de concreto armado usual, simples, tá? E aqui eu mostro para vocês uma possibilidade que eu e o professor Aref fizemos aí, né, de um predinho, né, de um lançamento estrutural com mais elementos, né, com a escada, com a caixa de elevadores, né, então aqui seria algo mais complexo, né, que, se eu não me engano, o professor Aref, ele usou o Eberic, né, para fazer esse dimensionamento, esse pré-dimensionamento aqui, lançamento estrutural, né? Então, vocês veem aqui espessura das lajes, né? A altura, as dimensões dos pilares e as dimensões das vigas informadas aí nos trechos, tá bom? Porém, essas não são as únicas observações que a gente tem em um projeto estrutural. Nós podemos ter várias outras que vai variar muito de acordo com a experiência do projetista e a necessidade da arquitetura, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu coloco uma situação onde você precisa aumentar a rigidez do seu elemento. Para que isso aqui, pessoal? Muito provavelmente por causa da carga de vento. Então, quando a gente tem vento no nosso sistema, a gente começa a utilizar alguns artifícios para aumentar a rigidez do meu elemento estrutural a cargas horizontais. Por exemplo, paredes estruturais, que é o que vocês veem aqui, né? Formação de pórticos planos na minha estrutura, tá bom? A gente vai ver isso aqui, como fazer isso aqui, né? Formação de núcleos estruturais, por exemplo, na caixa da escada, na caixa dos elevadores. Então, isso aí seriam possibilidades que a gente cria no nosso projeto estrutural quando a gente quer aumentar a rigidez, por exemplo, em uma situação de carga horizontal, como o vento. Ah, professor, existe também carga horizontal, outro tipo de carga horizontal que não seja só o vento? Existe, por exemplo, a gente tem o movimento de solo, que é o terremoto, né? Já existem prédios em vários lugares do mundo que utilizam-se de molas, né, para amortecedores, para tentar reduzir esse efeito, né? E às vezes no prédio, no terremoto, aumentar a rigidez é ruim, né? No terremoto, seria interessante aumentar a flexibilidade do prédio, né? Mas enfim, nós não vamos entrar dentro desse projeto aqui. Outra observação que você, como projetista, tem que ter na hora de lançar a sua estrutura é o caminho das cargas, pessoal. O caminho das cargas, ele fala muito para a gente do
como que a sua estrutura vai comportar, né? E aqui eu recomendo uma leitura incrível, que é o livro do professor Engel, tá, pessoal? É um livro de arquitetura, tá? É um livro de arquitetura, mas ele mostra vários e vários modelos de lançamentos estruturais, foi da onde a gente pegou para fazer esse capítulo 2 aí. É um livro muito interessante, né? E ele mostra essa questão do caminho das cargas, né? Qual a importância de entender como esse subsistema horizontal, que é a laje aqui, vai passando carga para as vigas e as vigas para os pilares, né? Isso vai ajudar a gente a entender, pessoal, até numa situação aqui que a gente precisa estabelecer esse caminho das cargas. Olha aqui para vocês verem, né? Aqui o caminho das cargas já mais parecido com a estrutura de prédio comum que a gente vê, né? A gente vê as vigas jogando aqui para os pilares e os pilares aqui vão descarregar no solo, né? Aqui a gente já vê um edifício, né, pessoal, em que todo o carregamento, por exemplo, um reservatório, né, ele joga todo num carregamento central, né, um pilar central aqui, né? E aqui a gente já tem um edifício com um modelo diferente, onde os pilares da extremidade, eles são capazes de, vão ser os elementos necessários para receber esse carregamento, ou talvez só os elementos possíveis, né? E aqui, pessoal, a gente vê muita conexão com o quê? Com o elemento de fundação, tá? E aqui eu deixo um alerta. Quando se projeta uma estrutura, hoje, nos tempos atuais, tem que conversar com todo mundo, tá, pessoal? Tem que conversar com o arquiteto, tem que conversar com o projetista de fundação e tem que conversar com o projetista de instalações hidrossanitárias. Esse projeto, para ele ser bem feito, bem organizado e chegar no máximo do seu potencial, tem que ser informação compartilhada em todo mundo. Olha só para você ver, o caminho da carga influenciando o trabalho do meu projetista de fundação, né? Porque depois que eu tiver colocado meu pilar ali, o cara não vai ter essa autonomia para ir lá, não quero esse pilar aqui, né? Então, tem que ter essa conversa, né? Por isso que é muito importante essas outras observações. Então, eu finalizo aqui a aula dessa questão dos conceitos. No momento posterior, a gente vai falar um pouco mais sobre a plancha, como pré-dimensionar. Mas, por enquanto, a gente fecha aí essa aula 1 do capítulo 2 sobre esses conceitos de lançamento estrutural. Agradeço a todos. Obrigado.